você vê que eu já estou de máscara porque chegou o momento do nosso bate-papo do dia, que é sobre esse cronograma de reabertura do comércio aqui da capital. Quem explica para a gente como será é o secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia, Vacil José de Oliveira. Boa tarde, Vacil, bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Bom, e a gente fica na expectativa, né? Já tem meses que a gente está nessa situação, mas como é que a Prefeitura de Goiânia chegou à conclusão de que agora seria o momento de já realizar um cronograma para essa possível reabertura das atividades do comércio? Olha, já há algumas semanas que a Prefeitura vem ouvindo os segmentos que tem procurado o passo para conversar. Uma determinação do prefeito Iris Rezende é que a Prefeitura ouça todos esses segmentos, mais de 80 foram ouvidos, que se apresentaram, levaram propostas de reabertura, mas que seja observado a determinação de que o que vem primeiro, o que precisa ser observado em primeiro lugar, é a garantia de saúde para a população. Então, isso não é deixado de lado em nenhum momento, mas seguindo essas orientações, partindo desse propósito de encontrar saídas, então chegou-se a esse momento de começar a ter uma abertura, uma flexibilização. Mas isso vai depender de uma pactuação, que ela é implícita em todas as ações da Prefeitura, propondo, estabelecendo as regras, definindo, observando o que é possível, dos empresários, apresentando as propostas, firmando o compromisso e cumprindo o que combinarem, e também da sociedade, de uma forma geral, que todos hoje vivemos com essa necessidade de usar máscara, lavar as mãos, manter distância, ficar em casa quando necessário. Tudo isso continua valendo e sendo observadas essas garantias, essas questões. E havendo condições de abertura, de flexibilização, não há dúvida de que para a Prefeitura isso é necessário. A gente tem que entender também o que move toda a vida das pessoas e a gente quer essa abertura de uma forma responsável, de uma forma que todos possam se beneficiar, por exemplo, mas também não coloque em risco a vida de ninguém. Pois é, e nesse momento a Prefeitura chegou a essa conclusão agora porque também as pessoas não estavam respeitando da forma adequada, por exemplo, não está liberado, mas também não estão respeitando. Sim, então é melhor você tentar falar, vamos tentar uma regra então, já que a gente fala para fazer, as pessoas não estão colaborando, está todo mundo meio desesperado. Não, essa é uma das coisas, das visões, do processo que leva a uma decisão dessa. Porque se a gente não tivesse realmente assim, nessa situação complicada, poderia esperar ainda mais algum tempo e flexibilizar, né, de uma forma mais tranquila. Mas a gente vê que está difícil fazer as pessoas cumprirem, não está, Vacil? Eu acho que as pessoas compreenderem que a gente vai sair disso, mas que a velocidade de resolver esse problema depende da ação de cada um, se as pessoas tiverem isso muito claro, fica mais fácil de conduzir qualquer processo de flexibilização ou não. Olha só, a gente estava falando agora da questão, por exemplo, da 44, nós vimos aí na entrada da Danila. Um dos representantes falou que, vamos tentar evitar que venha ônibus. Olha as imagens que a gente fez hoje de manhã lá na 44, olha a movimentação. Diz que não é para funcionar, olha lá, abre a portinha, a pessoa compra, tinham vários ônibus de outros municípios ali. Por exemplo, ele garantiu, né? Nós garantimos que vai ser, sei lá, 30%, 20%, que a gente não vai estar fazendo esse tipo de comercialização, mas olha os ônibus. Como impedir, se a gente está com as fronteiras abertas, no caso, que esses ônibus entrem e saiam de outras cidades, de outros estados e tumultuem lá? Como é que a Prefeitura pretende agir nesse sentido? Por isso que essa não é uma questão apenas da Prefeitura, envolve todo mundo. Eu acho que é preciso cobrar a Prefeitura, é parte de tudo que envolve a cidade, essa cobrança. Porém, a ação individual, ela determina. Nós podemos ter o mesmo ambiente daqui a pouco. Que é o ambiente negativo? É permitir que abram,
mas que as empresas não respeitam. Por exemplo, se for determinado que tem que ser uma pessoa, 2 por vez numa loja, e tiver lá 5, 6, 8, 10, está descumprindo. Pois é, a gente vê que a pessoa fica assim, nossa, vou perder o cliente, e aí esquece que tem uma outra coisa mais importante que a gente não está querendo perder, que é a vida, né? A gente chega numa situação que é permitido e é possível a prefeitura fazer, mas que a gente não gostaria. O que é? É uma ação mais punitiva. Pois é, como é que vai ser essa fiscalização e penalidade para quem estiver descumprindo a partir do momento que esse calendário, esse cronograma passar a vigorar? Essa já é uma situação que existe de fiscalização. A prefeitura já tem a possibilidade de fiscalizar e já faz a fiscalização. Então, o processo vai ser o mesmo. Vai reforçar? Tem uma central de fiscalização, sim, como já tem uma ação também punitiva, por exemplo, em relação às empresas. Um veículo da polícia lá, se eu não me engano, mas assim, acontece que a situação fica, o guarda municipal que estava lá no caso, mas eles também têm algum poder de atuação nesse sentido? Não, a guarda, ele pode atuar, pode levar à frente, tem um protocolo que segue, já que a gente está falando de protocolo, né? Uhum. É óbvio que algumas ações já podem ser feitas e elas estão feitas. Também é preciso observar que é complicado você fazer uma fiscalização na cidade inteira. Por exemplo, já sai esse protocolo para as partes que já são liberadas a partir, provavelmente, da segunda, dia 6? Sim, aliás, de sábado, né? Tem dia outras 6. formas de medição também, de aglomeração. Certo. A própria CDTEC, de forma tecnológica, tem como saber se alguns locais se está havendo ali aglomeração ou não, se é preciso ter uma fiscalização mais forte. O fato é o seguinte, é impossível você considerar que haverá fiscal e possibilidade de fiscalização de tudo ao mesmo tempo. Não há. Como não há hoje em qualquer coisa, em qualquer situação. Vai ter que contar com o bom senso da população, com certeza. Porém, as empresas vão sempre correr o risco de uma ação naquele momento que elas estiverem abertas, estiverem descumprindo, e aí podem ter alvará cassado, podem receber multa alta. Já tem especificada essa punição, esse valor de multa? Isso já tem um decreto que estabelece, que define o poder de ação da central de fiscalização, e isso pode ser ampliado à medida que for necessário. E é bom a gente ressaltar também, eu aproveito para deixar claro uma coisa. Tudo que o prefeito Iris Rezende está fazendo agora, está conduzindo a partir da prefeitura, está em consonância com o decreto do governador Ronaldo Caiado, que transferiu aí uma liberdade para as prefeituras agirem. Certo. Então, algumas prefeituras já flexibilizaram há algumas semanas, né, logo depois do decreto dele. Goiânia está fazendo isso agora, e de uma forma também que busca ser absolutamente responsável. Tanto que a repórter, a Danila, ressaltou na reportagem, no material de apresentação dela, e está correto. O que foi apresentado ali são ideias, são propostas, que são vão passar objetivos. Pela supervisão do comitê. Não quer dizer que é aquilo, não quer dizer que vai abrir de... o que está determinado, certo, é segunda-feira os 3 segmentos voltarem, né? Que é os mercados, as imobiliárias e os treinos de futebol. Daí para frente, olha, nós temos uma possibilidade de voltar dia 13, shopping e talvez Está em aberto. Isso depende de quê? De conversa, de eles apresentarem as condições adequadas, delas baterem com a necessidade que a prefeitura entende para que funcionem e que isso seja aprovado por um comitê, por uma aprovação, porque está dentro também de uma evolução epidemiológica que permite que essa volta. Se essas condições combinarem bem, então voltamos, é isso que a gente quer. Mas se isso não for obedecido, o prefeito Iris Rezende, ele fala isso constantemente, da mesma forma que ele gosta e sempre está disposto a dar
boas notícias, e ele também tem a determinação de ser duro, de agir de forma enfática, porque é o compromisso dele, é a responsabilidade dele como gestor, e ele não abre mão disso, exerce isso com a confiança que ele sempre teve da população. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, a gente sabe que ainda vai caminhar muito, a gente vai continuar acompanhando a evolução dessas discussões e como é que vai ser o parecer do comitê e traz para você tudo atualizado. Obrigada, Vacil, eu que agradeço. Há uma ansiedade, rapidamente, há uma ansiedade de todos para que volte. Isso é legítimo. É uma ansiedade e uma preocupação, né? Sim. Tudo junto, né? Só que a gente não pode deixar de considerar exatamente isso, que a ansiedade nossa não pode ser também motivada ou ir à frente da irresponsabilidade. Com né? certeza, preservar caminhar a junto saúde, com a irresponsabilidade. Com certeza. Antes disso, é preciso que a gente tenha a responsabilidade de fazer isso, preservando a saúde de todos. Tá certo. A gente continua acompanhando essa situação, então. Obrigada, vai ser Um abraço uma ótima a todos. tarde. Obrigado.